Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nesta sexta-feira, agora aqui em Natal, à noite, nós temos 27 graus, sensação térmica de 31 graus. E começando o podcast de hoje com o tema Começamos Bem. Vai muito de ironia aí, porque a gente não começou nada bem, vocês vão já ver pela listagem que eu trouxe hoje, que de fato as coisas poderiam estar bem melhor. Bom, deixa eu começar então pela notícia que dominou aí a semana. Só aqui no Brasil mesmo a gente tem uma possível ministra do Trabalho condenada na Justiça Trabalhista. Eu acho que é a maior piada que um governo poderia fazer com a nação, nomear para cuidar justamente do trabalho alguém que não assinou a carteira de trabalho de seus funcionários. Acho que consta aí nas notícias, eu não fui a fundo nelas, até porque eu ando com uma paciência assim, muito fina, muito tênue para ler sobre essas sacanagens desse político brasileiro, mas pelo que eu li rapidamente, o motorista lá da Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, já vai daí, né? Filha de peixe, peixinho foi condenada por colocar lá o motorista dela para trabalhar 15 horas por dia e não assinar a carteira. Não é nada fácil você imaginar que uma pessoa dessa é quem vai cuidar do trabalho. É claro que é um total absurdo a moralidade administrativa. Uma associação aí de advogados trabalhistas entrou, um movimento de advogados trabalhistas, então entrou com uma ação na Justiça Federal, vai me escapar aqui qual foi o estado, pedindo então liminarmente que fosse suspenso pelo princípio da moralidade, que está na nossa Constituição. Já comentamos em outros podcasts por aqui que esse entendimento no Brasil vem mudando. Antigamente, princípio, alguém tinha a coragem de dizer que não valia de nada, não tinha força de nada. Hoje a gente já mudou essa ideia. Ora, se a Constituição é toda baseada neles e ninguém pode ir contra a Constituição, então é claro que os princípios valem alguma coisa. Então, o princípio da moralidade administrativa foi invocado nesse caso. Já passou lá pela Justiça Federal, já passou de primeira instância, né, pelo juiz federal, passou pelo Tribunal Regional Federal, que pelo menos liminarmente, para quem é fora do direito, às vezes não consegue entender essas coisas, é que a gente faz uma discussão liminar, assim, preliminar, inicial, antes de adentrar mesmo no mérito da questão. A gente olha lá se aquela causa, por exemplo, tem uma urgência que tem que ser definida só dando uma lidinha rápida, só com as provas que estão ali no processo, se dá para deferir ou indeferir o que está sendo pedido. Depois, aí sim, com o tempo, você vai fazer a análise de mérito, ouvindo a outra parte, né? Então, mas pela urgência, você tem que dar uma decisão rápida. E aí foi reconhecido pelo juiz federal que tinha que suspender mesmo essa posse dessa criatura, como é uma deputada, né? Até assusta que seja uma deputada, como ministra do Trabalho do Brasil. E o tribunal, então, no recurso que foi apresentado contra essa decisão do juiz federal da primeira instância, o tribunal reconheceu que não havia urgência para julgá-lo. A urgência não era impedir, então já impediu, agora vamos aguardar o mérito. A Advocacia Geral da União tenta ainda junto ao STF manter essa posse de Cristiane Brasil, mas olha, isso aí, já desde lá da posse de Lula, que foi impedida, que foi aquela coisa horrorosa de só use se tiver necessidade, né, lá o instrumento de posse, já fica claro como é que as coisas, como é que esses partidos, como é que esses políticos em geral lidam com a coisa pública no Brasil. Tudo é o toma lá da cá, tudo é em seu benefício próprio, nada é em benefício da gente. Então, o Michel Temer, que já é um cara que é constitucionalista, não tem nem vergonha de rasgar
o seu conceito como professor de direito com uma coisa esdrúxula dessa. Ah, não teve quando fez aquelas negociatas todas para fugir do processo da investigação lá no STF. E terminou conseguindo que o Congresso barrasse, então, as investigações. Continua sendo investigado por outras coisas, né? Acho que nem dá tempo de se mandar para o Congresso para saber se vai parar ou não. Gastou o que podia e o que não podia aí para se manter no cargo. Uma verdadeira vergonha. E depois quer passar a conta para todo mundo. E acha pouco esse desgaste todo, ainda coloca como ministra do Trabalho uma pessoa condenada pela Justiça do Trabalho, até devendo estava, veio a pagar parte da dívida depois que tudo explodiu na imprensa. Para piorar o negócio, se ela assumir como ministra, ainda abre vaga lá no Congresso para que um condenado por exploração sexual de meninas menores, né, pequenas, assuma o seu lugar. Então, eu não sei nem o que dizer numa situação dessa. Como um presidente de um país, de uma nação, tem coragem de encampar uma nomeação dessa, mesmo sabendo de toda a canalice que já rodou aí na política brasileira, mas parece que está faltando semancol aos políticos brasileiros. E o mais engraçado é ver Roberto Jefferson chorando que a filha ia assumir um cargo e depois diz que a culpa dela não assumir é porque ela é filha dele. Realmente, né? Aprendeu uma bandidagem lá com o pai, filha de peixe, peixinho é. E pelo menos em relação à justiça trabalhista foi condenada e agora quer mandar no trabalho no Brasil. Imagina só que situação esdrúxula. Então é por isso que eu digo que a gente já começou bem. Mas isso aí não foi a única coisa. Rolou também um diretor de Detran com 120 pontos na carteira. Olha, eu não sei realmente para onde foi o bom senso. É o bom senso dos políticos brasileiros. Eu não sei mais. Como é que um governador, no caso é o de Minas Gerais, tem coragem de nomear um diretor de departamento de trânsito, o cara que vai lá encampar as campanhas de educação no trânsito, de não dirija e beba, essas coisas. Não estacione errado, respeite a legislação, preste atenção na rotatória, olhe a faixa de pedestre, essas coisas todas. Se o cara tem... Gente, não são 20 pontos não, porque você com 21 pontos na carteira no ano civil, você tem que entregar a sua carteira e fazer um curso. O cara tem 120 pontos e só entregou porque a imprensa, só entregou a carteira de motorista porque a imprensa caiu de pau em cima dessa nomeação. Então ele com a cara mais deslavada assumiu lá o órgão como diretor do Detran, mas nem pode dirigir. Porque levou tanta multa na vida que tem 120 pontos. Imagine esse cara sendo o cara que vai mandar e desmandar dentro do Detran. Como é que não vão se dar as coisas lá por Minas Gerais? É isso que eu digo, que se perdeu o bom senso. As coisas já não são mais nem feitas, às escondidas. As coisas são feitas às escâncaras. Então 2018 chegando aqui na política brasileira. Não é nada fácil. Mais notícias aí, então, para mostrar como a gente começou bem. O salário mínimo teve esse aumento ridículo de 1,81%. Eu nem sei se eu estou errando aqui o índice. É outra notícia que eu preferi não me aprofundar muito. Mas que está estampada aí em todo canto que o aumento perdeu para a inflação. Quer dizer, quem ganha salário mínimo, na verdade, não está tendo aumento coisa nenhuma. Vai gastar mais do que receber, se quiser manter o padrão de vida. Ou então vai cortar o padrão de vida, que já não é essas coisas todas para quem ganha salário mínimo. Já se sabe de vários órgãos aí, como o DIEESE, que o salário mínimo brasileiro deveria ser, acho que bem o triplo ou quádruplo desse valor, para que uma família realmente pudesse se sustentar com o mínimo. Você ganhar 954 reais não é o mínimo, né? Já mudou, né? Porque mudou o ano. Qual é esse valor mesmo, né? 954, pronto. A partir de 1º de janeiro. Então, isso não é nem o mínimo, isso é o mínimo do mínimo. Não sei nem se dá para uma pessoa se manter com um valor desse. E aí vem o senhor presidente Michel Temer e manda lá para o Congresso legislação determinando que o salário mínimo tem um aumento que perde para a inflação.
A inflação que foi outro assunto que rolou aí. Eu vi até, hoje eu estava até respondendo a minha irmã no Facebook, porque ela estava lá revoltada, né? Porque que a inflação foi abaixo do piso, porque a meta do Banco Central para 2017 era fechar o ano com 4,5%. Quando ele bota uma meta, existe o teto, que é 1,5% para cima, no caso seriam 6%, seria o teto da inflação, e 1,5% para baixo. Então seria 3%. A inflação fechou abaixo, fechou acho que 2,95%. E aí aquela revolta, mas o combustível subiu, o gás subiu, não sei o que subiu, como é que a inflação fechou só nisso? Tem que se ver, que era o que eu estava explicando a ela, que 2016, minha gente, não foi fácil não. 2016 a gente viu os preços, aí eu vou falar de supermercado especificamente, porque eu tô lá quase que toda semana, às vezes até mais de uma vez por semana. Em 2016 os preços dispararam. Para se ter uma ideia, eu sempre uso isso como exemplo para mostrar o susto que eu tomei. Em janeiro de 2016 eu viajei para fora do país. Antes de eu viajar, fiz compras e tudo. Comprei maçã de R$4 um pouco o quilo. Quando eu voltei 20 dias depois, eu tomei um susto, porque eu cheguei no supermercado, a maçã estava custando mais de R$8 o quilo. E não demorou muito naquele ano, atingiu R$10 o quilo. Então, uma coisa de louco, você sair, tá 4 e pouco, quando voltar, R$10 praticamente. Então, veja que mais do que dobrou. Nós tivemos uma escalada assustadora de preços em 2016, com muita coisa mesmo, carne, feijão, arroz, maçã, tomate, que virou aquela palhaçada toda, que por sinal voltou a subir, tomate tá muito caro agora. Então, o que aconteceu? Quando chegou em 2017, que estava o brasileiro, quase todo ele, no olho da rua, sem dinheiro para comprar nada, com tudo subindo muito, todo mundo cortando, e vocês devem lembrar dessas notícias aí, de que pela primeira vez houve queda nas compras de supermercado, não era nem no valor, era na quantia que estava se comprando, os produtos vendidos em supermercado, por unidade, assim, por volume, não por valor de negociação. Pela primeira vez, depois de muitos anos, houve queda nesse volume. O brasileiro reencontrou o atacado, passou aí a fazer suas compras em supermercados para comércio, assim, tipo Atacadão, Açaí, Super Fácil, que mais? Macro, Sam's Club, essas coisas. O pessoal, então, começou a comprar em volume para poder comprar num preço melhor. E os supermercados sofreram bastante, então. Então, o que aconteceu? Depois daquela disparada dos preços, eles tiveram que ir recuando, sob pena de fechar. Porque não tinha mais quem tivesse condição de comprar certas coisas. E assim os preços foram caindo. Mas não foi caindo para... a maçã era R$4 e agora custa R$1. Não. Caiu para o preço que estava antes. Né? No caso, maçã a gente encontra até, tendo sorte, dependendo do dia, dá para encontrar até de R$3,98 o quilo. Então, foi esse recuo aí, enorme, porque havia um aumento também enorme em 2016, que foi registrado. Isso vai aqui a opinião de quem frequenta supermercado, não é economista, não passo longe disso. Então, houve esse recuo para voltar ao que era antes. E aí foi o que foi captado. Mas já agora em dezembro, já se pegou uma inflação maior. A tendência, todos os economistas dizendo aí, 2018, novamente, nós vamos lidar com a inflação em alta. Não precisa ser muito observador para perceber, por exemplo, a pressão dos aumentos de combustível. Por sinal, quem não viu, fique sabendo. Hoje teve aumento de gasolina e diesel nas refinarias. A gasolina subiu 1,4%, o diesel subiu 0,7%, mas aí sobe e amanhã vão cair 0,7%. Não me perguntem como é essa política da Petrobras. Se era muito ruim no governo Dilma, porque artificialmente se segurava um aumento e a Petrobras foi quebrando e agora a gente está pagando a conta.
Também essa loucura de todo dia mudar de preço vai deixar o brasileiro mais enlouquecido do que ele já está. Então sobe hoje, amanhã cai. Lógico que não vai voltar para o patamar que estava, por exemplo, na quinta-feira, porque eu subi 0,7% e depois cair 0,7% não é a mesma coisa, vai aumentar, né? Não é simplesmente anular o aumento. Então, esses aumentos todos estão pressionando muito a inflação e ninguém é doido, basta ir ao supermercado, por exemplo, como eu disse, tomate, hoje, lógico que fim de semana, a partir da sexta-feira já começa a ficar mais caro, mas eu precisei ir hoje, você já encontra tomate de mais de R$ 5 o quilo. Há 1, 2 semanas você estava comprando aí por 2 e pouco o quilo do tomate. Então, não tá fácil, tem que pesquisar, tem que gastar solinha de sapato mesmo para fazer compras, porque a inflação continua a nos ameaçar e tudo indica que 2018 vai ser o ano dela de novo, como foi 2016. Aí a conta sempre sobra para quem? Para a gente, porque a tabela do imposto de renda, o governo já divulgou, não será reajustada. Há 4 anos ela não é reajustada. Aliás, tem que se fazer essa ressalva, só foi reajustada nos governos do PT e mesmo assim não sempre, mas foi. Já nos governos do PSDB, acho que se dependesse deles, a gente ainda estava com um limite que até o salário mínimo, se brincar, já passaria do limite de isenção. Então, se não reajusta a tabela do imposto de renda, é sinal que muito mais gente vai pagar imposto e muito mais gente vai pagar muito mais imposto nesse ano. Então, um aumento disfarçado de imposto, no caso, o imposto de renda, é o que o governo Temer preparou para os brasileiros agora em 2018. Por isso que nós começamos bem. A OAB já está aí descendo o pau na medida, porque não é fácil. Deve ser dar um aumento de salário mínimo, que é abaixo da inflação. Quer dizer, você não aumentou o salário mínimo? Na verdade, não. Você perdeu até para a inflação e não reajustar a tabela do imposto de renda, sabendo que a inflação está aí enlouquecida, pegando o dinheiro do trabalhador, que aliás, eu estava aqui falando então dessa história de piso, de não sei o que, a inflação foi abaixo do piso, mas ela existiu. Ela não deixou de existir não, a gente não teve deflação não. Nesses meses todos, a gente só teve um mês, agora eu não vou lembrar qual foi, não sei se foi julho de 2017, que a gente teve deflação, em que realmente tudo recuou. Mas a inflação, apesar de ter sido abaixo do piso, ela existiu. Então, sinal que o custo de vida aumentou, não tem escapatória. Tão verdade que esse custo de vida aumentou, que saiu aí hoje na Tribuna do Norte, logo na capa, que o Brasil tem simplesmente 60,2 milhões de brasileiros na lista de negativados lá do SPC, pessoal com dívida que não pagou e que não pode mais pegar empréstimo. São 60 milhões, mais de 60, eu estou arredondando para baixo. 60 milhões de brasileiros, então, estão com alguma dívida que não conseguiram pagar e por isso entraram lá na a famosa e temida lista do SPC. Para você ver como a coisa não anda boa. Mas, para acabar com essa propaganda bonitinha aí do governo de que o Brasil está muito bem, está indo para frente, que beleza. A Standard & Poor's, que é um desses institutos lá dos Estados Unidos que faz avaliação, eu acho que essa é americana, porque tem uns que são britânicos, aí vai, que faz avaliação do mercado brasileiro e tudo, rebaixou hoje o Brasil na nota, né? Agora o Brasil é BB-. E aí o governo quer, porque quer dizer que o problema é a reforma da Previdência. Não. A conta que o governo tem colocado para o brasileiro pagar não pode ser posta aí só na Previdência, porque, por exemplo, eu me lembro da confusão das pedras lá de Dilma, que o déficit era de 5, foi para 55, o déficit agora com o Temer já estava em 159 bilhões, parece que houve um aumento nesses últimos meses aí para chegar nesse 159, acho que era 139 a previsão, e continua muito deficitário. Aí, é a Previdência que está nesse rombo? Pode até ser, mas muito vem do que se gastou para que este presidente conseguisse suspender, barrar a investigação que pesava contra ele. Aliás, 2 investigações que pesavam contra ele. Então, naquela hora não houve problema liberar dinheiro para quem quer que fosse, ainda que tenha sido em benefício da população, mas a gente sabe que, no caso, o que se pretendia mesmo, o fim do negócio não era ajudar a população coisíssima nenhuma, não era comprar uma ambulância para canto nenhum, era sim garantir o voto daquele deputado que se vendeu
para manter um corrupto aí no poder. Essa é que é a situação. Tá achando ruim ainda, porque a gente começou muito bem. Tenho que falar aqui do Rio Grande do Norte, que passou aí por essa greve da PM. Essa foi outra palhaçada, eu já falei na semana passada. Me desculpe, pessoal do PM Civil, tá ruim para todo mundo. O Estado não está pagando em dia, acho que para 90% talvez de seus servidores, pensionistas, aposentados, etc. Só que os órgãos que têm renda própria que estão com pagamento em dia. E quando o Estado não está pagando a ninguém, sofre todo mundo, não sofre só o funcionalismo público não, porque muito da economia do Rio Grande do Norte depende do serviço público. Então, se o Estado, Prefeitura não estão pagando em dia, o comércio sofre, serviços sofrem, tudo gira em torno disso, fornecedores aí do Estado. Então, o baque é grande na economia e aí o pessoal da PM e da Civil se achou no direito de simplesmente parar de trabalhar, dizer que não tinha condição, que os carros não funcionavam, que não sei o quê. E aí pressionaram tanto, fizeram um terrorismo tão grande lá com o governador, que é outro perdido na vida, coitado. Castigo para o povo do Rio Grande do Norte que não sabe votar. Mas a pressão foi tão grande que as tais medidas emergenciais que foram aí para a Assembleia, não sei nem como é que ficaram hoje, como eu disse, eu estou já meio que de saco cheio, já nem acompanhei tanto jornal hoje, mas as tais medidas terminaram quase que tirando as polícias dessas medidas de arroxo que vão vir nessa convocação extraordinária aí da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, passou-se esse tempo todo dizendo que não era greve, mas era mesmo. Quando você não quer ir trabalhar, é greve. Pode ser a maior motivação do mundo, ser uma greve legal, ser uma greve ilegal. Mas se você cruzou os braços e disse que não vai trabalhar, é greve. Você pode chamar do que você quiser, mas juridicamente é uma greve, não dá para fugir. Então, pelo menos isso aí, eu posso dizer, a greve agora acabou, não sei se vai voltar, mas acabou. Aí, que mais aqui para Natal especificamente? Vocês estão achando pouco o ano ter começado assim? Passem ali na marginal da BR-101, vindo da Arena das Dunas. Ali, na verdade, é Senador Salgado Filho, a marginal, mas vamos chamar de marginal mesmo, que é a que o povo sabe. Embora não estou querendo chamar a rua de bandido, não. Mas a marginal da BR-101, você vindo ali pela Arena das Dunas, em direção ao Natal Shopping, tem uma área bem grande, bem extensa, que normalmente os circos se instalam aqui em Natal. Pois bem, passando ali, você vai ver um outdoor de quem? De Bolsonaro. Se você não sabia, a campanha eleitoral já começou, apesar de que o TSE disse que não, que é proibido você fazer campanha antecipada. E Bolsonaro, como é um candidato que se diz a favor da lei e da ordem, já começa descumprindo a lei e a ordem. Tá um outdoor lá bem grande, falando em honra, em ética e não sei o quê. Podem passar que vocês vão ver. Então, aliás, as duas criaturas mais deslavadas que esse país tem hoje se chamam Bolsonaro e Lula, que estão aí fazendo campanha à torta e à direita, os dois já colocando seus nomes com o número 2018, que é o que cada candidato antecipado faz. E o TSE não faz nada. Então tá lá o outdoor para quem quiser ver, quem quiser se deliciar com a vista do belíssimo Jair Bolsonaro e suas ideias, tá lá na marginal da BR, sentido Parnamirim, entre a Arena das Dunas e o Natal Shopping Center, aquela área lá descampada, onde normalmente os circos se instalam. Tá lá o outdoor de Bolsonaro. Começamos bem ou não começamos bem esse negócio, né? 2018 veio bem. Para terminar essas listas de coisas boas, ainda tem o seguinte, saiu resolução do CONTRAN, se você não estava sabendo, fique sabendo. Além daquela palhaçada do farol aceso de dia, agora a gente vai ter que fazer uma inspeção veicular a cada 2 anos. Não vai ser de graça não, ninguém sabe ainda o valor, mas eu só queria lembrar que aqui o maior escândalo dos últimos tempos no Rio Grande do Norte teve a ver com a inspeção veicular, justamente ela. Que envolveu aí gravações com o senador, com não sei o quê. Isso ainda está rolando na justiça. Então vamos de novo a ela. O CONTRAN trouxe lá o 13º, a saída da crise dessas empresas que fazem inspeção veicular ambiental. O nome é bonito. Dizem que é para
ajudar o meio ambiente. Eu sei que meio ambiente, essa inspeção vai ajudar. É o meio ambiente dos bolsos dos nossos queridos políticos em ano eleitoral. Então, até 1º de julho de 2018, todos os DETRANs e órgãos de trânsito aí pelo país vão ter que mandar para o CONTRAN um cronograma de como vão fazer a inspeção veicular, que vai ter que começar até 2019. Então, carros novos até 3 anos não vão precisar passar por essa inspeção, desde que não tenham sofrido uma colisão grave, porque se tiver sofrido uma colisão grave, vão ter que passar. E aí, os outros carros de 2 em 2 anos vão precisar, porque você só vai licenciar o seu veículo, aquele licenciamento anual, se você apresentar o comprovante da inspeção veicular. Olha só que bonito, que presente, que coisa linda o CONTRAN preparou para o brasileiro. Eu não sei para que uma inspeção a cada 2 anos, ainda que existisse, o ideal seria de 5 em 5 anos. Não tem a menor necessidade de você fazer uma inspeção ambiental num carro de 2 em 2 anos. Mas inventaram, e a gente sabe por que inventaram isso. Então, o brasileiro já começou muito bem em 2018, já vai preparando seu bolso, porque ninguém vai fazer uma inspeção dessa de graça. Vão olhar, acho que até o juízo do carro se existir, e ainda vão poder reprovar o carro. Dizer que não está de acordo, mandar fazer um serviço, aí já vão indicar talvez uma oficinazinha autorizada ali, parceira, conveniada, que em tal prazo você volta e não paga. Eu já conheço essas histórias todas, nós já conhecemos. Além de que já alguém também entra na justiça, alguém tem pena dos brasileiros, entra na justiça e consegue suspender isso. E aí os primeiros que tiveram que passar por essa inspeção veicular vão ficar com o mico na mão, gastaram sem necessidade. Mas por enquanto é o que a gente tem para 2018 até 2019. Vamos ser obrigados a fazer a inspeção no carro, pagando, claro. Aí, para terminar, essa já nem é tão ruim, mas é um pouquinho assustadora. O Google criou aí um algoritmo, e esse algoritmo aprendeu a ser uma lenda do xadrez. Você vai dizer, isso é notícia velha. A gente já teve computador vencendo um campeão mundial, aquele Kasparov, se bem que depois ele se recuperou e venceu o computador. Só que tem coisinhas especiais a respeito dessa notícia, que ela nem é agora do início de 2018, na verdade ela é do fim de 2017, mas achei por bem trazê-la agora. Esse algoritmo, ele começou do zero, ao contrário dos outros programas que se tornaram campeões mundiais de xadrez. Esse novo algoritmo chamado AlphaZero, ou AlphaZero, né, se for em inglês, ele começou do zero. A única coisa que programaram nele foi as regras do jogo e que ele tinha que aprender sozinho. Mas eu não disse a você o mais importante. Sabe em quanto tempo esse algoritmo tornou-se lenda do xadrez? Porque venceu outros computadores, né? Ele venceu um outro computador campeão mundial do xadrez? 4 horas. Em 4 horas, um algoritmo do Google tornou-se uma lenda do xadrez. Partindo do zero, ele aprendeu a jogar, repetindo partidas contra ele mesmo, sozinho. Ele não disputou com ninguém, com nenhum ser humano, com nenhum outro computador. Então ele foi lá jogando, até saber o suficiente para desafiar outros computadores. Quando chegou esse momento, ele desafiou o Stockfish, que é o robô campeão mundial de xadrez. Eu nem sabia que a gente tinha já essa categoria, mas tem. Então ele desafiou o Stockfish, e não foi uma partida só, para ninguém dizer que foi sorte de principiante, porque eu não sei se você sabe jogar xadrez, mas tem todo o movimento, né? Por exemplo, o cavalo, ele anda em L, né? Quando você vai andar com ele, o movimento é em L. O peão só pula uma casa, no máximo 2 no início do jogo mesmo. O bispo, ele anda em diagonal. A torre, ela anda em vertical e horizontal. A rainha mexe para tudo quanto é lado. O rei só anda uma casa, mas também para qualquer lado. Então, a gente leva um tempo aprendendo essas regras. Eu tive uma sorte, a famosa sorte do principiante. A pessoa que me ensinou a jogar foi uma amiga chamada Luciene. No primeiro momento que eu aprendi, que fui jogar com ela, eu dei um checkmate lá com os bispos. Até hoje eu não consigo imitar esse checkmate com esses bispos, para você ver como foi uma sorte de principiante.
Depois eu jogando com outras pessoas, apanhei muito, aprendi um tal do cheque do pastor, mate do pastor. Aprendi a fugir dele. Ainda não sei dar não, o mate do pastor. Mas tem umas jogadinhas, e então, para não dizer que foi sorte de principiante, fizeram lá uma melhor de 100 partidas entre Alpha Zero e Stockfish. Aí o que aconteceu? A Alpha Zero foi campeão invicto. Ele venceu 28 partidas. Das 28 partidas que ele venceu, em 25 ele teve que começar com as peças brancas. É outra regra do xadrez, quem joga com as peças brancas inicia o jogo. E aí tem que ter cuidado, porque senão leva o mate do pastor. Normalmente quem joga com as brancas leva o mate do pastor. Então, o Alpha Zero começou, das 28 que ele venceu, em 25 ele começou com as brancas, ou seja, nas outras partidas ele também viu o outro computador começar a partida, não foi algo repetido. E 78 não, eu anotei errado, 72 partidas acabaram empatadas. Então, o algoritmo do Google, além de aprender a jogar e a ser campeão em 4 horas, né? Ele ainda foi campeão invicto, porque empatou 78 com o Stockfish, que era o robô campeão, ainda é, porque não foi um campeonato, o robô campeão mundial de xadrez, mas conseguiu vencer 28. Então não perdeu uma única partida, isso em apenas 4 horas. É assustador, não é verdade? A capacidade de processamento, que dizem que essa é a grande diferença de Alpha Zero para Stockfish. Alpha Zero consegue fazer projetar 80 mil posições de peças por segundo. Olha que coisa louca. E o Stockfish, a capacidade do coitadinho, 70 mil. Parece pouco, né? Pra gente é muito. Dizem que o brasileiro, o ser humano também consegue fazer esse tipo de processamento. Eu acho que não, mas a verdade, então, é que Alpha Zero não enfrentou humanos. Ele tornou-se uma lenda do xadrez, mas lá dentro dos computadores. Mas eu já fico aqui na expectativa para ver um grande campeão mundial de xadrez enfrentar essa lenda criada pelo Google. Aliás, tem uma outra empresa, não só o Google, uma empresa parece que chinesa, Alpha alguma coisa, envolvida nesse projeto. Bom, programação então aí, dicas hoje, 20 e 30, aliás, todas as sextas-feiras, eu não sei se de janeiro, fevereiro, como é que vai ser, eu vi rapidamente também a notícia. No Bistrô Dulce France, isso, não sei falar francês, sei nem se pronunciei correto. Tem o projeto Jazz Francês, que é com a cantora Bruna Hetzel, e no violão, Joe Ferreira. Eu já vi um show lá de Bruna no Between, que infelizmente fechou, também ali, aliás, eu não sei se ali era Afonso Pena ou Campos Sales, acho que era na Campos Sales. Esse é na Afonso Pena, então toda sexta-feira, 20 e 30, tem o Jazz Francês, uma coisa bem específica, bem dos artistas franceses, mas não deixa de ser interessante de jeito nenhum por ser específico, muito pelo contrário, aí é que se torna mais interessante por ser tão específico. Então, para quem gosta de jazz, programação é gratuita. Agora, lógico que você vai para um bistrô e aí vai pedir alguma coisa para acompanhar. E aí, prepara o bolso, né? No sábado, às 19h30, acho que é a primeira vez que eu vou recomendar uma programação de TV. A Globo News vai transmitir um documentário, que normalmente os documentários da Globo News são muito bons, chamado Para Além das Curvas da Estrada, que foi premiado, eu acho que no Festival de Barcelona, e que fala da vida dos caminhoneiros. Olha, só na propaganda eu já achei super interessante. Então, alguém que se interessa também, eu já estou anunciando, já que hoje em dia quase ninguém gosta de assistir TV. E no domingo, 16 horas, começa a programação gratuita lá na Arena, um especial de verão, que vai ter aí todos os domingos de janeiro. Então, 16 horas para quem fez aí a resolução de entrar em forma em 2018. Vai ter uma programação toda de atividade física a cargo da Carbofit, que é Fit Dance, Zumba e Ritmos. Às 17h30 tem uma programação para crianças com a Tropa Trupe, que apresenta o espetáculo Combo TT. E às 19 horas tem Carmen Pradella, Levi Ribeiro e banda. Lá tudo de graça na Arena. Lógico que também nesse fim de semana começa o campeonato estadual. Para quem gosta do futebol daqui, tem
tem Santa Cruz de Natal e ABC na Arena no sábado às 16 horas. E no domingo também às 16 horas na Arena tem Força e Luz e América. Todo mundo já sabe onde é que eu tô no domingo, né? Não precisa nem imaginar, já dá pra saber. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast dessa sexta-feira. Também, se não gostaram, mandem para eu saber onde é que eu tenho que melhorar, o que é que vocês querem sugerir. Tem muita coisa, muita gente pensando. Sempre surge uma ideia legal. Então, na sexta, 7 da noite, eu já renovo o convite para outro podcast sobre assuntos variados. Mas nesse domingo, 10 da manhã, tem um podcast sobre futebol, já falando da rodada que inicia nosso campeonato. Já vai ter metade da rodada acontecido no sábado, já vai dar para dar uma ideia do que vem pela frente. E no domingo, a metade final da rodada, então a gente já vai especular aí, escalações, etc, tudo isso. Deixo então um bom fim de semana para todo mundo e até lá.